Olá, galerinha dos sétimos anos, tudo bom? Professora Anideise aqui para mais uma aula. E aí hoje vai ser um pouco diferente, no sentido de que tem algum tempo que a gente já precisa ter mais aulas durante a semana. Eu sei que para você está sendo difícil ainda, não foi adaptável do ano passado, mas língua portuguesa são 2 aulas, aliás, são 4 aulas por semana e a gente só está tendo 2. E aí eu só passo às vezes uma explicação, e só na outra semana passo um exercício. E mesmo assim eu já tô tendo dificuldade de ter alunos devolvendo para mim. Mas a gente precisa ter essas 4 aulas, esses 4 momentos. Nem que seja um para que eu possa, por exemplo, hoje seria só para explicar um assunto e na próxima aula na semana eu já passava o exercício. E aí eu viria o retorno e ficaria na assistência com vocês. Então, enquanto isso não acontece, em breve isso acontecerá, eu quero dar uma adiantada em algumas coisas para ver até como é que a gente consegue trabalhar outras demandas que vêm por aí. Certo? Então tem coisas que eu quero trabalhar com vocês, mas tem coisas que vêm pra gente fazer com vocês que acabam sendo colocado no começo. Como, por exemplo, desde o começo do ano que eu queria trabalhar com vocês o concurso de mitos. E aí foram surgindo várias coisas para serem feitas e acabou que a gente tá começando a fazer isso agora. Certo? Então, é aqui que eu começo. Hoje nós vamos fazer 2 coisas. Na verdade, hoje a gente vai fazer uma coisa, que é assistir a explicação que eu vou dar aqui sobre um assunto novo. Mas antes disso, eu quero passar uma tarefa que vocês farão ao longo da semana. Vocês terão uma semana, até na segunda-feira da semana que vem, para completar essa missão. Então, durante a semana, no horário vago que vocês tenham, uma coisa que não vai precisar da internet para fazer, só vai precisar assistir a esse vídeo para entender, ou então eu vou também explicando no grupo lá do WhatsApp para vocês não perderem isso, que vocês vão fazendo ao longo da semana, para que eu possa conversar. E tem gente até que já fez. Lembra que na aula passada eu pedi para vocês criarem os heróis de vocês, ou as heroínas? Tiveram cada ideia assim maravilhosa. Eu fiquei, confesso mesmo, sem brincadeira, super ansiosa para as aventuras desses personagens, dessas personagens que vocês criaram. Não vejo a hora. Alguns, inclusive, acho que uns 2 ou 3 alunos já me mandaram um texto pronto. Então, eu vou fazer a leitura e esses alunos nem vão precisar fazer essa tarefa porque eles já fizeram. Então, o que é que vocês vão fazer ao longo dessa semana? E tem até a outra segunda-feira para me entregar. Os textos mesmo, a história. Primeiro, vocês criaram as personagens de vocês, certo? Criaram os heróis, aqueles mitológicos, né, que vão ter poderes e que vão... Se herói é porque vão salvar. Vai ter alguma coisa que vai fazê-los se tornar heróis, né? O que é um herói? Então, vocês vão criar... Esse é o momento de vocês criarem a história de vocês agora. Esse personagem que você criou, agora você vai colocá-lo numa história, colocá-lo numa aventura, em que ele se transforme de fato num herói. Porque só dizer que ele tem poderes, pessoas ruins também teriam poderes e aí elas seriam heróis só porque tem poderes? O que é que torna esse seu personagem, essa sua personagem, um herói ou uma heroína? Então é essa a primeira missão de vocês. Vocês vão criar agora uma história, pegando o personagem que vocês criaram na semana passada, e quem não criou ainda, cria e me manda, e vão começar a criar a história de vocês. É inventado, gente, não é para copiar de filme, de anime, de desenho, de gibi, de HQ, na internet. É para vocês criarem, usarem essa imaginação que vocês têm de sobra e criarem a história de vocês. Essa personagem, o que para você é ser herói? É salvar o mundo da morte? Eu pensei até em colocar um inimigo em comum, mas eu pensei que isso limitaria a criatividade de vocês, e é uma coisa que eu não quero fazer. Eu não quero limitar, não quero fazer com que vocês só possam escrever desse jeito. Então vocês vão escrever, contanto que tem aventura, porque é um mito. Então a gente tá falando de um herói mitológico, então tem que ter aventura, ele tem que ter poder. Mas o que transforma essa pessoa em herói não é o poder dela. E é isso que eu quero que vocês deixem no texto de vocês. O que transforma uma pessoa em herói é querer ajudar o outro, independente da forma, sem esperar sem esperar nada em troca. Então, não precisa ter superpoderes para ser herói, ok? Mas o herói de vocês especificamente tem poderes, porque a gente tá falando de mitologia. E aí na mitologia existem coisas mitológicas, fantásticas, mágicas. E aí eles têm poderes. Mas para ser herói não basta ter poder.
Por isso que você tem heróis da vida real. Pessoas que salvam os outros de formas variadas, sem esperar nada em troca, porque quis, arriscou a própria vida para fazer aquilo. Pensou mais no outro do que em si mesmo. Os pais de vocês são verdadeiros heróis. Pais, mães, avós, pessoas que cuidam e criam vocês, são verdadeiros heróis. Apesar de todas as dificuldades, porque criar, educar não é fácil, eles estão aí, do jeito deles, querendo o melhor para vocês. Às vezes, quando é adolescente, a gente não percebe isso, mas estão sim. Então, professora, mas é para escrever, então qual é o limite de linhas? Eu não coloco limite de linhas, pelo menos não limite máximo, ou seja, só pode escrever até tantas linhas. Mas eu não imagino uma história onde você tenha começo, meio e fim, cheio de aventuras, com somente 10 linhas, ou menos de 10 linhas. Então eu coloco mais ou menos umas 15 linhas, pelo menos, mas se você quiser escrever 2, 3, 4 páginas, fique à vontade. A ideia aqui é que você possa escrever o quanto você quiser. Contanto que tinha um problema muito sério nas outras edições do concurso de mitos, que era que muita gente focava a história no romance. Pode ter romance, professora? Pode sim. Não tem problema nenhum. O problema é fazer com que a história fique só no romance. Aí deixa de ser um mito para ser uma história de romance. Só que os personagens são mitológicos, mas a parte do romance não fica. Certo? Eu nem vou levar em consideração aquilo que a gente viu de, por exemplo, o mito ele pode vir para explicar um fenômeno da natureza ou para dar uma lição, para, né, trabalhar alguma lição de moral. A ideia é que o texto de vocês tenha uma lição de moral, que ou o nosso herói, ou quem lê, ou algum personagem aprenda alguma lição. E aí o que é que eu vou fazer isso? Essa é a tarefa que vocês vão fazer ao longo da semana. E aí vocês terminando, me manda. Ou, tem dúvida? Professora, eu tô meio insegura porque eu não sei escrever bem. Eu posso ficar mandando de parágrafo em parágrafo para a senhora dar uma lida e me incentivar? Posso sim. Agora, eu quero que vocês entendam. Meu horário de trabalho com vocês é de manhã, das 7h30 às 11h50, que é o horário de aula de vocês. Eu não trabalho à tarde pro Djalma. À tarde eu tenho outra escola, então tenho mais 3 turmas, mais outros alunos. Às vezes eu respondo à tarde quando os outros alunos de lá não estão me fazendo nenhuma pergunta, então eu vou e respondo. Mas a minha obrigação de responder com vocês é durante a manhã. Eu não posso porque o meu celular é do meu pai, eu respondo à noite, não tem problema. Manda a sua dúvida à noite, manda a sua dúvida no final da tarde, mas saiba que eu só vou lhe responder no outro dia de manhã, certo? Eu vou aceitar, você pode enviar, mas eu só não espere a minha resposta e não fique cobrando a minha resposta. Eu vou responder quando eu puder responder. Nesse caso, de manhã, e nem todas as manhãs, porque se for levar ao pé da letra, eu estou esperando as segundas-feiras. Mas até quinta-feira, às vezes sexta-feira eu não respondo, mas até quinta-feira de manhã eu respondo. Você pode mandar depois, pode mandar no final de semana? Pode. Mas eu só vou corrigir no dia da semana de manhã. Às vezes à tarde, quando eu puder. Tá certo assim? Então, durante a semana vocês vão fazer isso, então tem até a segunda da semana que vem para poder me entregar esses textos. E aí, claro, vai entregando, eu vou corrigindo, vou mandando devolver para você escrever uma coisa ou outra. Se o texto já estiver bom, já fica daquele jeito. Lembrando, vale nota de 0 a 2 pontos. E aí, depois que todo mundo me entregar, eu vou separar os concorrentes. De cada turma, quantos textos foram selecionados para concorrer no concurso. Mas todo mundo vale nota para todo mundo. Certo assim? Deu para entender? Pronto, essa é a primeira tarefa que vocês têm a semana para fazer. Vamos à aula de hoje mesmo? Vamos lá. Bom, indo para a aula agora, hoje nós trataremos de um assunto que pode ser revisão, pode não ser revisão. Eu já até falei, coloquei algumas questões sobre, mas não me aprofundei. E hoje eu quero me aprofundar. Esse assunto tem no livro de vocês, não é agora o livro didático mesmo, aquele da capinha vermelha de língua portuguesa, que a gente vai trabalhar. Então, podem abrir aí nas páginas 30 e 31 para acompanhar a explicação. Mas antes disso, eu quero que vocês assistam a esse videozinho que eu fiz. Conto uma historinha rápida, só para que a gente possa começar a trabalhar sobre esse assunto, certo? Então,
Vamos assistir? Preste bastante atenção. E aí, é uma história simples, né, que eu gosto, na verdade, não é que eu gosto de usar, eu gosto de usar essa comparação. Eu criei esse vídeo para vocês. Mas eu gosto de usar a comparação do assunto que nós vamos ver hoje, que se chamam preposições, com pontes. Perceberam que aqueles dois amiguinhos mal se comunicavam, se viam de longe, um numa margem e outro no outro lado da margem de um rio, e eles não conseguiam se ouvir direito. A comunicação era falha, eles não estavam conseguindo manter um relacionamento de amizade nessa distância. E aí, eles estavam se vendo, se conheciam, ouviam alguma coisa ou outra, entendiam alguma coisa ou outra. O que fez com que a comunicação pudesse juntar? O que foi que fez para que eles se juntassem, mesmo um em cada margem, já que eles não conseguiriam atravessar nadando? Foi criada uma ponte. Essa ponte é que interligou uma margem à outra, possibilitando que os amiguinhos subissem, atravessassem e fossem ao encontro do outro amiguinho. Assim também acontece nos textos, de forma geral. Existem palavras que são usadas, né, que a gente escolhe usar ou são adequadas para usar naquele contexto, num texto. Esse texto pode ser falado, escrito, mas não dá para usar solto. É como se tivesse um numa margem e outro na outra. E aí, dessa forma, fica difícil a compreensão. Então, no texto, a gente também precisa usar pontes. Dentro de uma oração, dentro do enunciado, a gente precisa usar pontes. Mas como é isso? Vai desenhar uma ponte? Claro que não. Existem palavras que exercem essa função de ponte no texto. A que nós vamos estudar hoje é uma delas. São as preposições. De que forma? Eu quero que vocês analisem essas frases aqui. Ele falou ela. Tenho 3 palavras, não é isso? Ele falou ela. Se eu coloco aqui ele falou ela, em todas elas tem isso, né? O que? Eu tenho o sujeito ele, eu tenho ele, o que ele fez, falou, e tenho ela. Mas qual é a relação entre falar e ela? Dá para perceber, a gente consegue perceber que tá faltando alguma coisa. Essa coisa é uma preposição que vai ligar o verbo falar ao pronome ela. Vamos fazer essas construções aqui, ó. Ele falou dela. Ele falou com ela. Ele falou para ela. Ele falou por ela. Agora sim, há uma união, há uma organização, uma harmonia entre esses termos. Agora faz sentido. Mas tem o mesmo sentido? Presta atenção. Ele falou dela, ele falou com ela, ele falou para ela, ele falou por ela. Tem o mesmo sentido? Não, não tem o mesmo sentido. Mesmo que de 4 palavras que constituem essa oração, 3 sejam a mesma na mesma sequência. O que muda é essa palavrinha aí, entre falou e ela, que é a preposição, e vai introduzir sentidos, vai relacionar sentidos. Então, por exemplo, ele falou dela. Aí tem a preposição de, certo? Que junto com é fica de mais ela, ficou dela.
O de aí tá dando uma ideia de assunto. Ele falou dela. Ela é o assunto da fala dele. Agora, quando se coloca aí, ele falou com ela. Ela agora não é mais o assunto, ela é a companhia, é a pessoa com quem ele fala. Com ela. Então, a preposição com aí já indica essa companhia, com quem ele conversa. Ele falou para ela. Esse para agora, ela é quem escuta, mas diferente do com ela, que foi anterior, não dá a ideia de que ela esteja participando da fala. É só ele quem fala, né? Ele falou para ela. Ele falou. Ela foi o alvo. Ele falou com ela, eles estão falando. Há uma conversa aí. Nesse ele falou para ela, não há uma conversa, é só ele dizendo alguma coisa para ela. E o último, ele falou por ela. Nessa preposição por, é como se ele fosse o porta-voz, ele falasse no lugar dela. Ela não pôde vir, então eu estou falando por ela. Olhe só como uma palavrinha só, dentro dessa frase, muda completamente o sentido e a direção dela. Então, são pequenas palavras que trazem significados que ou nos ajudam ou nos atrapalham na hora de ler, na hora de interpretar e na hora de escrever. Então, as preposições, elas são essas classificações invariáveis, quer dizer que elas não têm singular, plural, feminino, masculino, que fazem essa função de ponte, ó. Para ter sentido, é preciso ligar o verbo a o pronome que vem depois dele com uma preposição. Então, a preposição serve como ponte. Só que essa ponte não serve só para passar, mas cada preposição diferente aí nesse contexto vai trazer significados diferentes. Trarão sentidos diferentes para aquela oração. São palavras que sozinhas elas não têm significado. Elas podem ter classificações. Tem até uma tabela na página 31 que vocês podem analisar, que eu quero inclusive que vocês escrevam no caderno essa tabela, certo? Podem escrever no caderno a tabela que tem aí as preposições e as classificações. Porque, por exemplo, esse de ele falou dela. Esse de, nesse contexto, vai ter a classificação de assunto, porque é o sentido. As classificações são os sentidos introduzidos pelas preposições. Então, esse de é assunto. O com é companhia. O para é destino. O por é de lugar, né? No lugar de. Cada conjunção, cada preposição vai introduzir um sentido nessa ligação, certo? Então, a função de toda preposição é essa. Na preposição, vocês usam, né? Existem determinadas palavras, substantivos e verbos normalmente, que exigem a presença de uma preposição. Nesse exemplo aqui, ele comprou um carro. Entre o verbo comprar e o substantivo carro, não tem nenhuma preposição. Ele comprou o carro. Preposições mais comuns de, em, para, com, por, sobre. Ok? Não é preposição. Não é uma exigência do verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. Agora, quando eu falo preciso de você, se só fosse preciso você sente que falta alguma coisa, porque o verbo precisar sempre pede a companhia da preposição de. Eu preciso de alguém. Então, existem verbos, existem substantivos e adjetivos que pedem sempre para estar junto de uma preposição, que a gente chama de regência. E são elementos que eu chamo e a gramática chama de elementos coesivos. Eu falei de coesão já para vocês lá no início do ano, coesão textual, ou seja, que dá harmonia ao texto, que com isso traz sentido ao texto. E o quanto uma palavrinha dessas, que sozinhas não tem significado, elas trazem grandes significados para a oração. Por último, eu falei que as preposições são elementos, né, classificações invariáveis. Ou seja, não variam, não tem uma forma no plural, no singular, no masculino e no feminino. Mas, elas, mesmo não variando, elas podem se unir a outras palavras. E essa união ela pode acontecer de duas formas diferentes. Ela pode
ser feita por justaposição, que é quando nenhum dos elementos das palavras, nenhuma das palavras perde nenhum elemento, elas só são colocadas uma ao lado da outra. É o caso, por exemplo, da preposição a e do artigo o. Falei ao telefone. Perceba que a e o só estão agora coladinhos um do lado do outro. Não foi mudado nada, eles só foram colados um do lado do outro. Isso é justaposição. E pode ser uma fusão, que a gente chama também de crase, que é quando uma entra, como se fosse entra na outra e alguns elementos são perdidos. Um exemplo simples é da preposição de mais um artigo, por exemplo. De mais a fica da. Então, a preposição de perde o e para acrescentar o artigo a. E aí fica da. Mas dentro dessa palavrinha aí, existem duas. A preposição de e o artigo a. A preposição em mais o fica no. A preposição em quase não acontece, né? A em é substituído por n e aí acrescenta o artigo o. Em mais a, na. Preposição por mais artigo, por mais o, fica pelo. Por mais a, pela. Então, aí não quer dizer que é uma forma feminina e masculina da preposição. Quer dizer que a preposição ela se juntou com outra palavra. Certo? Então, hoje eu queria relembrar com vocês esse assunto que é de extrema importância. Lembra que eu já disse a vocês que os assuntos de gramática que vocês terão e que eu quero passar para vocês têm que ser relacionados, e eu faço questão de fazer isso, com como esse assunto pode nos ajudar a melhorar a nossa escrita e a nossa interpretação. E como aquele primeiro exemplo que eu coloquei, né, onde só muda as preposições e os outros 3 elementos são idênticos, e o quanto muda toda a estrutura e todo o sentido da oração por conta deles, imagine eu ler um texto e por não saber que significados, que classificações aquela preposição tem na hora de ligar um termo ao outro na oração, eu posso acabar interpretando incorretamente, interpretando algo que não estava ali, mas eu entendi por conta da preposição. Ou na hora de falar, escrever, eu usar uma preposição que não casa com a estrutura e os outros elementos do texto. Certo? Então, o que eu quero que vocês façam para hoje, nessa aula? Como aí na página 30, ó, do livro de vocês podem perceber, podem abrir aí o livro agora. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Eu quero que vocês, como eu disse que queria que vocês anotassem a tabela, eu quero que vocês anotem isso aqui também. Pronto. Aí na página 30, ó, vai ter esses retângulos verdes que tem em cima. Anote aí. Eu quero que vocês escrevam no caderno essas informações, certo? Esse anota aqui, tem 2 aqui e aqui. Vocês vão anotar só isso no caderno. Coloca a data direitinho e aí, claro, quando terminar, manda a foto pra mim. E aí na página 31, ó, essa tabela aqui, que eu quero que vocês copiem, ó. Pode ser em tabela, não precisa ser em tabela, vocês que sabem. O que eu quero de vocês é que vocês copiem essas informações no caderno de vocês bonitinho, tira a foto e manda pra mim. Porque aí fica uma comprovação de que você assistiu esse vídeo. Porque na próxima semana a gente vai tentar trabalhar com exercícios sobre esse assunto. E aí é importante que vocês tenham fixado, que deixem no caderno para organizar também, para que a aula tenha valido a pena e para que eu possa saber que você está aí assistindo, ok? Então, obrigada por assistirem, espero que tenham entendido. O assunto não é difícil, mas de compreensão, de entender qual é o sentido e qual é a função. Mas é importante prestar atenção na hora que a gente lê e na hora que a gente produz um texto, para que a gente possa utilizar esses elementos que a gente aprende em sala, ok? Então, até a próxima, eu fico esperando essas anotações e durante a semana os textos de vocês, já super ansiosa. Até mais!